Esse cara dispensa apresentações. Ele é um dos maiores jogadores que o futebol já viu. Aquele famoso 10 à moda antiga, ambidestro, com domínio de bola e uma visão de jogo fora de série. Sabe aquele cara que tem tanta intimidade com a bola que chama ela de você? Pois então. Mas nada foi fácil para o Zidane. E desde pequeno ele teve que driblar dificuldades e obstáculos para chegar onde chegou. Uma história de vida linda e uma trajetória maravilhosa. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e fica comigo até o final para conhecer a história desse monstro. Zinedine Yazid Zidane nasceu em Marseille no dia 23 de junho de 1972. Filho de pais argelinos, ele teve uma infância humilde e cresceu em um bairro muito violento da sua cidade natal, em uma casa muito pequena e sem grandes luxos. Depois de passar por alguns clubes pequenos na infância e sofrer muito bullying e provocações dos colegas por conta das suas origens, o Zidane foi ao time do Cannes para um período de testes de, a princípio, 6 semanas, e não saiu mais, fazendo toda a sua base até chegar no time de cima. E na temporada 1988-1989, fez sua estreia como profissional, em um jogo da Ligue 1, contra o Nantes de Desailly e Deschamps, futuros companheiros de seleção do Zidane. Seu primeiro gol como profissional aconteceu apenas 2 anos depois, em fevereiro de 1991. Gol que valeu a Zidane um carro, um Renault Clio, veja só. O presidente do Cannes havia prometido a ele, assim que ele balançasse as redes pela primeira vez. Apesar de ter sido bastante participativo, nessa última temporada de Zidane pelo Cannes, ele ficou taxado como pipoqueiro por jogar mal quando o time mais precisava dele, e o clube acabou caindo de divisão. O Zidane atuou em 38 partidas e marcou 5 gols. Nestes primeiros 5 anos como profissional, atuando pelo time do Cannes, o Zidane disputou 71 jogos e fez 6 gols. Então o Bordeaux da França paga 7 milhões de euros para contar com a jovem promessa. E em seu primeiro ano, ele passa grande parte da temporada saindo do banco de reservas no segundo tempo das partidas, e vai ganhando espaço aos poucos. Porém, seu futebol evolui bastante. O Bordeaux passa a temporada sem títulos, e o Zidane atua em 39 jogos, sendo autor de 9 gols. Nas temporadas seguintes, o Bordeaux vai bem no campeonato francês, terminando em quarto em 94 e em sétimo, 1995. E o Zidane se firma de vez no time titular, ganhando cada vez mais oportunidades e chamando a atenção de gigantes da Europa, que viam no jogador um grande potencial. O Manchester United do Sir Alex Ferguson se mostrou interessado em contratá-lo, mas as incertezas do técnico escocês quanto à adaptação de Zizou ao estilo de jogo dos Diabos Vermelhos fez com que a contratação não fosse concretizada. E em 1995 é campeão da extinta Copa UEFA Intertoto com o Bordeaux. Outro feito na carreira do craque foi que em 1994 ele recebeu a sua primeira convocação para a seleção francesa, para um amistoso contra a República Tcheca, em que ele entrou no segundo tempo da partida e deixou 2 logo de cara. O jogo terminou empatado, 2-2. Na temporada 1995-1996, o Bordeaux vai muito mal no campeonato francês, terminando só em 16º. Apesar disso, Zidane conseguiu ser eleito o melhor jogador da competição. Só para você ter uma ideia, ele foi o melhor do campeonato em que o seu time quase foi rebaixado. E pela Copa da UEFA, atual Liga Europa, conseguiu chegar até a final, depois de deixar pelo caminho times poderosos, como o Milan, que 2 anos atrás havia conquistado a Europa e vencido a Liga dos Campeões. Só que na decisão eles perderam para o Bayern de Munique, de Jürgen Klinsmann e Lothar Matthaus. Mas a ótima campanha rendeu a Zidane a transferência para um gigante italiano, a Juventus. Isso porque o presidente do Blackburn Rovers, Jack Walker, fez pouco caso de Zizou e deu essa declaração.
Tim Sherwood era um ídolo local e vivia boa fase na época, mas convenhamos que o presida deve ter se arrependido. Depois de 4 anos, esses foram os números do Zizou defendendo Bordeaux. 177 jogos, 39 gols, 11 assistências e um título conquistado. Então Zidane é convocado para disputar a Eurocopa de 1996 pela França, e cai na semifinal diante da República Tcheca. Depois da Euro, Zidane se apresenta à Juventus de Turim, e na sua primeira temporada defendendo o clube italiano, já chega conquistando a Supercopa da UEFA, além de faturar o grande e disputadíssimo Campeonato Italiano, em uma época que os times eram muito fortes e o Scudetto era de grande valor. E no final de 1996, conquistou o Mundial de Clubes contra o River Plate da Argentina. E esse foi um jogo muito especial para o Zidane, pois ele enfrentou seu ídolo de infância, o lendário uruguaio Enzo Francescoli, que inclusive deu nome ao filho do Zizou, o Enzo Zidane. O ponto negativo da temporada para a Juve foi não conseguir faturar a Liga dos Campeões da Europa pela segunda vez seguida, e seria a primeira do Zidane. A Vecchia Senhora chegou à decisão, mas perdeu para o bom time do Borussia Dortmund. Desde a sua chegada, o Zidane sofreu com as comparações ao seu compatriota Michel Platini, que também jogou na Juventus. Nessa temporada ele marcou 7 gols em 44 partidas, além de dar 8 assistências, sendo eleito o terceiro melhor jogador do mundo pela FIFA. A temporada seguinte foi quase um replay da primeira. Mais uma vez, Zidane e Juventus faturam o Scudetto e perdem a final da Liga dos Campeões, dessa vez para o Real Madrid. Faturou a Supercopa da Itália. O Zidane jogou muito bem nessa temporada, e pela Juventus fez 48 jogos, anotou 11 gols e deu 8 assistências. Então o craque vai à disputa do seu primeiro Mundial, e não poderia ser mais marcante, pois a França, jogando em casa, conquista o mundo. Derrota Paraguai, Itália e uma surpreendente Croácia. E na final, o Brasil, que chegou com certo favoritismo e sucumbiu diante do talento de Zizou e seus 2 gols de cabeça. E ainda no final do jogo teve tempo para mais um gol de Petit, que sacramentou a vitória por 3-0 dos franceses. O título mundial e as grandes atuações renderam a Zidane o prêmio de melhor jogador do mundo de 1998 da FIFA e da revista France Football. Na temporada pós-Copa do Mundo, Juventus e Zidane só conquistam a extinta Copa UEFA Intertoto e terminam a Série A só em 6º lugar, fechando a temporada com 40 jogos, 2 gols e 5 assistências. Em 1999 e 2000, a Juventus termina o italiano em 2º lugar, ficando só um ponto atrás da campeã Lazio. Apesar de ter um timaço que tinha o grande Davids no meio-campo e no ataque Inzaghi, Del Piero e Thierry Henry, a Juventus passa a temporada sem ganhar nada. Ao todo foram 41 jogos, 5 gols e 1 assistência. Apesar da ausência de títulos importantes, o Zidane foi eleito pela segunda vez o melhor futebolista do planeta, deixando para trás o português Luís Figo e o brasileiro Rivaldo na eleição. E a maior razão disso se chama Eurocopa 2000. A competição foi disputada em 2 países, Bélgica e Holanda, e os franceses triunfaram de forma espetacular, batendo Espanha, Portugal e Itália, ambas por 2-1, sendo as 2 últimas vitórias dramáticas na prorrogação. O Zidane foi um dos melhores da competição e ficou na seleção do torneio. Na temporada 2000-2001, o jejum de títulos da Vecchia Senhora prosseguiu, e a Juventus não conquistou nada. Ainda em início de carreira, o Zidane deu uma declaração dizendo que seu time do coração na Itália era a Juventus e na Espanha era o Barcelona. Porém, o rival do Barça foi quem entrou na vida do craque no final dessa temporada, que foi a sua última na Itália. O Zizou deu 14 assistências e marcou 6 gols em 39 partidas. Fechando assim sua passagem vitoriosa por Turim, foram 212 jogos, 31 gols, 36 assistências e 6 canecos conquistados.
Antes, pero fue el 23 de julio de 2001 cuando por fin el madridismo pudo disfrutar de una imagen con la que había soñado desde hacía tiempo. Zinedine Zidane vestido de corto y sobre el césped del Bernabéu. Eran otros tiempos y las presentaciones solo eran para medios de comunicación. O Real Madrid paga 73 milhões de euros para contar com o futebol de Zidane já consagrado, a transferência mais cara da história até então, formando a era galáctica dos merengues. E o Zizou fez valer toda a grana investida nele, porque logo na sua primeira temporada faturou a maior competição de clubes do mundo, a Liga dos Campeões da UEFA. E o título teve um sabor especial, tanto para o jogador que levantou a sua primeira orelhuda, depois de bater na trave 2 vezes atuando pela Juve, e para o clube, que faturou o seu torneio favorito no ano do centenário. No jogo da final contra o Bayer Leverkusen, o Zidane foi mais uma vez decisivo, porque marcou o gol da vitória do Real, e não foi um gol qualquer. Não à toa, o Zidane levou o prêmio de melhor jogador da Europa. E no final do ano ganhou o Mundial de Clubes da FIFA, batendo o Olímpia do Paraguai na decisão. No primeiro ano de Espanha, o maestro atuou em 51 partidas, marcou 12 vezes, além de dar 15 assistências. Ah ouais, attends, mais je revérifie comme ça. Vas-y, bon. Là, c'est là. Tu vois, c'est plus que. Ça me fait plus mal comme ça que droit. Ouais. Mais la localisation. C'est là, tu vois, en dessous. Ouais, là, en dessous. Ouais, là, voilà. Ouais. C'est là. On ne fait pas de problème. Attends, si, je suis obligé, parce qu'il faut aller. Là, pas trop. C'est bien localisé là. Esse acúmulo de jogos e uma temporada jogada à exaustão fez com que o Zidane chegasse à Copa Coreia-Japão machucado, depois de sofrer uma contusão em um amistoso pouco antes do Mundial. Ele jogou no sacrifício, mas seu esforço foi em vão. Ele não conseguiu evitar sozinho o vexame dos atuais campeões, que não passaram da fase de grupos. E junto com a Argentina foram a maior decepção do torneio. O Zidane tinha tudo para conquistar mais um prêmio de melhor do mundo, muito em função das noites mágicas na Champions. Mas a Copa do Mundo pesou na escolha, e o vencedor foi o Ronaldo Fenômeno. O Zizou ficou só em terceiro. De volta aos clubes, o Zizou fatura a Grande Liga Espanhola, sendo um dos melhores do campeonato. E também conquista a Supercopa da UEFA. Ao todo foram 50 partidas, 12 gols e 19 assistências. E essas grandes atuações lhe renderam, pela terceira vez, o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Apesar do elenco milionário dos talentos individuais, nessa temporada o Real Madrid conquistou só a Supercopa da Espanha, e o Zidane participou de 50 jogos, fazendo 10 gols e dando 14 assistências. Na Eurocopa 2004, a França teve uma eliminação frustrante para a zebra e futura campeã Grécia, logo nas quartas de final. Depois do torneio, o Zidane anunciou que se aposentaria da seleção, porém voltou atrás um ano depois para ajudar os Blues a se classificarem para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Na temporada 2004-2005, mais uma vez o Real não ganhou nada, e o Zidane, apesar da idade, continua mantendo um nível de atuação espetacular, com jogadas geniais. Ele marcou 6 gols e deu 8 assistências, ao longo de 40 partidas. A temporada 2005-2006 foi a última da carreira do gênio, e pelo Real Madrid ele amargou mais um ano de jejum coletivo. Individualmente falando, entrou para a seleção do mundo da FIFA, assim como em 2005. O Zidane atuou em 38 jogos, marcou 9 gols e deu 12 assistências. Depois de 5 temporadas vestindo a camisa merengue, o Zizou totalizou 229 jogos, 49 gols e 68 assistências, além dos 6 títulos conquistados, incluindo uma Liga dos Campeões.
E atuando por clubes ao longo de toda a sua carreira, foram 689 jogos oficiais, 125 gols, 115 assistências e 13 títulos. É difícil de acreditar, mas o Zidane era um dos melhores do planeta aos 34 anos. Então ele vai à disputa do seu terceiro Mundial, na Alemanha. E decidiu que se aposentaria depois da Copa, então cada jogo da França poderia ser o seu último. E quis o destino que fosse a grande final. Mas antes disso, a França eliminou a Espanha, o Brasil, em uma das maiores atuações individuais que eu já vi, que o Zidane simplesmente colocou o jogo no bolso, e depois passou por Portugal. Na final, a França começou em vantagem com o gol de pênalti dele, só que não foi um gol de pênalti qualquer. Em uma final de Copa do Mundo, o cara dá uma cavadinha na frente do melhor goleiro da história para muitos, o Buffon. A Itália empata a partida e leva para a prorrogação. Na prorrogação, um dos momentos mais conhecidos da história aconteceu, a cabeçada no zagueiro italiano Marco Materazzi. Várias teorias dos motivos que levaram Zizou a fazer isso surgiram, mas o certo é que um dos melhores jogadores da história deixou assim o campo em sua última exibição. O jogo foi para os pênaltis e a Itália venceu por 5-3 nas cobranças, ficando com o título. Apesar disso, Zidane foi eleito melhor jogador da Copa e acabou ficando em segundo lugar na eleição de melhor do mundo da FIFA, perdendo para o zagueiro campeão do mundo Fábio Cannavaro. Ou seja, se ele tivesse ganhado a Copa, muito provavelmente teria terminado sua carreira, sendo eleito pela quarta vez o número 1 do planeta. E jogando com a camisa da França foram 108 jogos, 31 gols, 30 assistências e 2 títulos conquistados. Na temporada 2013-2014, o Zidane retornou ao Real Madrid, só que dessa vez para ser o auxiliar técnico do clube. O posto de treinador era ocupado pelo Carlo Ancelotti, e o clube conquistou a Grande Liga dos Campeões da Europa, além da Copa do Rei da Espanha. Na temporada seguinte, Zidane inicia seu trabalho como treinador de fato, no time B do Real, a Castilha. Em janeiro de 2016, o Zizou foi anunciado como técnico da equipe principal, após o péssimo futebol apresentado e a demissão do Rafa Benítez. E até junho de 2018, conquistou 3 Liga dos Campeões da Europa, 3 Mundial de Clubes, 2 Supertaças da UEFA, 1 Liga Espanhola e 1 Supercopa da Espanha. Em termos de premiações individuais foram várias, a mais importante delas foi a de melhor treinador do mundo de 2017 pela FIFA. Em 2018, ele anunciou que deixaria o clube. Mas em março do ano passado, depois do Real Madrid ser eliminado em casa da Champions League pelo Ajax de forma humilhante, a diretoria merengue confirma a volta do treinador ao comando da equipe, e de lá pra cá ele já faturou mais uma taça, a Supercopa da Espanha de 2020, batendo o rival Atlético de Madrid. O Zidane é uma das maiores figuras da história do futebol e do esporte como um todo.
Ele superou muitas dificuldades e preconceitos para chegar até onde ele chegou. O cara levou a seleção da França à sua era mais vitoriosa, fez chover nos clubes como jogador, depois como técnico, ganhou tudo o que disputou. Carrasco dos brasileiros e admirado ao mesmo tempo. Na próxima terça-feira ele comemora 48 anos. Parabéns ao eterno maestro Zizou. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e lembra de deixar a sua curtida. Até o próximo vídeo e falou!